Olá, meus amigos, irmãos em Cristo. O quarto mandamento diz assim: honrarás o teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que significa isso? Na explicação do Catecismo Menor de Martinho Lutero, é dito que devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servir-lhes, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Diante desse mandamento e dessa breve explicação, a pergunta que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: como é que esse mandamento faz com que os filhos percebam os seus pais ou reconheçam os seus pais? Quem são os pais da forma como a Deus assim colocou? Como cristãos, damos uma honra especial aos nossos pais porque percebemos que eles são representantes de Deus diante de nós. Eles são presentes que Deus colocou na nossa vida e por isso o honramos. O que significa isso? O que significa honrar os nossos pais como representantes de Deus? Então, sobre isso que vamos falar nesse breve vídeo e você é nosso convidado. Costumamos dividir os 10 mandamentos em 2 tábuas da lei. Normalmente enfatizamos que os 3 primeiros mandamentos têm um sentido vertical, nosso relacionamento com Deus. Assim como a gente já enfatizou em alguns vídeos que foram compartilhados com vocês aqui no canal. Confiar em Deus, colocar Deus no nosso coração acima de todas as outras coisas. De usar o nome de Deus da maneira como Ele se agrada, da maneira como Ele autoriza com que a gente possa usar. Ou seja, louvar, agradecer e também poder descansar no nome do Senhor. Descansar na sua palavra e viver essa palavra todos os dias das nossas vidas. E a partir do 4º mandamento nós temos uma outra ênfase. Ela não é mais tanto vertical, mas sim horizontal. Faz com que a gente possa olhar para frente, olhar para o nosso próximo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E o 4º mandamento a gente pode dizer que é uma ponte desse nosso relacionamento vertical com o nosso relacionamento com o próximo. O 4º mandamento nos leva a perceber a vida em família. Martinho Lutero, ao refletir a respeito dos mandamentos, e em especial do 4º mandamento, ele diz que a gente não deve apenas amar os nossos pais, mas honrá-los. Ele diz que Deus tem concedido esse ofício tão especial que é a maternidade, a paternidade. E ele afirma ainda, que é algo muito interessante, que não existe nenhum outro ofício mais importante diante de Deus do que exercer a paternidade e a maternidade. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. A importância que Deus dá para esse ofício tão especial. Por isso ele diz, não devemos apenas amar, os filhos amar os pais, mas honrá-los. Isso a gente vai talvez refletir aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Deus, através dos pais, oferece a continuação da vida. Cuidado, proteção, exemplo, amor. Isso significa que Deus está dando a oportunidade de você fazer algo divino, algo bom, algo que é agradável a Deus. Eu digo que nós não precisamos buscar fora da família para fazer algo digno diante de Deus. Ele concede tantas oportunidades, das mais simples, mais corriqueiras, oportunidades de fazer uma boa obra. Uma obra que Deus se agrada disso. Eu não sei se você, pai, mãe, já parou para pensar que você é um representante de Deus na vida dos seus filhos. Eu também não sei se vocês, filhos, já pararam para pensar e perceberam que Deus colocou os pais para cuidar, amparar e fortalecer a sua vida. É isso que o 4º mandamento nos faz pensar e faz refletir. Mas há inúmeras histórias bíblicas que nos levam a meditar mais sobre isso, sobre essa relação de pais e filhos, de amor e de honra. A primeira história que eu gostaria de compartilhar com vocês é do Antigo Testamento, da vida de José. Talvez vocês conheçam um pouco mais essa narrativa. Ela é uma narrativa que tem vários detalhes interessantes, mas aqui o ponto que eu gostaria de destacar é que José, mesmo diante de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, talvez você conheça muito bem essa história, ele acolhe não somente o seu pai, mas também os seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é que lá no final, lá no capítulo 50, quando Jacó já falece, e os irmãos eles estão com medo daquilo que José poderia fazer com eles. Até diz lá nos últimos versículos,
Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedissem a você o seguinte, ou seja, os irmãos falando em relação a José: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos meus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Os irmãos pedindo para José para que perdoassem, mas isso já era um pedido que o pai Jacó havia feito a eles. E quando José ele ouve esse pedido, ele chora. E ele vai dizer no final: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar muita gente. Esse é um exemplo muito bonito de alguém que cuidou, amou, honrou, né, o seu pai, mesmo diante de situações muito tristes, né, que aconteceram. O segundo exemplo está na vida do próprio Salvador Jesus Cristo. Jesus estava lá no alto da cruz e naquele momento de muita dor, angústia, sofrimento, peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele olha para frente, percebe a sua mãe, diz para João: esta sua mãe, e diz para Maria: este é seu filho, dizendo assim, a preocupação e o cuidado que Jesus teve com Maria, a sua mãe, até o final da sua vida aqui neste mundo. Percebo então duas histórias que refletem a importância que Deus coloca no cuidado para com os filhos e dos filhos no cuidado para com os pais. Então, de acordo com esses exemplos que nós acabamos de relembrar, a gente percebe que os pais têm uma posição especial diante das nossas vidas, não apenas para que nós possamos amá-los, mas honrá-los. E a honra não significa que eles não vão errar com vocês, ou não vão fazer coisas que desagradem. Sim, eles são pecadores, falhos, perfeitos, pecam não somente por ações, mas também por omissões. E essa é a realidade pecadora que nós vivemos. Mas isso não tira a posição que Deus colocou como representantes nas suas vidas. Eu percebo, e para resumir, o quarto mandamento dá aos pais como representantes, como máscaras de Deus. Isso, máscara, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo, sobre duas perspectivas. A primeira é para que, né, os pais possam cuidar dos seus filhos na relação de sociedade na qual vivemos, então exerce uma autoridade sobre os filhos, mas também tem um privilégio, uma oportunidade de serem os primeiros a falar e a testemunhar a respeito do Salvador Jesus. Por isso sempre vale lembrar aquilo que é dito lá por Salomão em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa muito bonita que você, pai, você, mãe, tem como um ofício especial na educação cristã dos seus filhos. Bom, esse foi o Momento Drops Luterano aqui da Congregação Concórdia de Moema. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Foi uma alegria ter a sua companhia aqui junto conosco, e Deus abençoe, fortaleça, ampare a sua vida. Se você gostou, sempre está convidada a curtir, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas também. Um abraço, fique com Jesus.